Boa noite, estamos ao vivo em mais uma live da CBDI, que é a Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais, hoje com dois convidados muito especiais. Um deles é o nosso presidente, professor Adilson Pereira Ramos, e o outro convidado é o nosso grande amigo, professor José Costa Pereira, da Andi, Portugal. Os nossos convidados já estão aqui no nosso estúdio, prontos para conversar com todos. Vou aguardar só mais uns segundinhos para que as pessoas possam estar entrando na live, para que a gente possa começar o nosso papo. Já temos algumas pessoas entrando. Eu vou chamar nossos convidados para que eles possam se apresentar e que a gente possa começar o bate-papo de hoje. Professor Adilson Pereira Ramos, presidente da CBDI. Muito boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Wilson. E o nosso segundo convidado já está aqui também, que é o professor José Costa Pereira, diretor-presidente da Andi, Portugal. Boa noite, professor José Costa Pereira, tudo bem? O professor está ajustando o telefone dele ali, só mais uns segundinhos. Boa noite, professor José Costa Pereira, tudo bem com o senhor? Diretor-presidente. Tudo bem, não. A tecnologia é que me está a pôr. Hoje, a tecnologia hoje está atrapalhando. Boa noite, professor José Costa Pereira, tudo bem com o senhor? Boa noite. Tudo bem? Penso que não me conseguem ouvir. Tudo bem, não. Estamos ouvindo, só não estamos com a sua imagem agora, professor. Agora o senhor está sem som e sem imagem, mestre. Aguardaremos mais uns segundinhos para que o professor possa entrar na nossa live. Estamos sem a sua imagem, sem som, professor. Estamos ouvindo, só não estamos com a sua imagem agora, professor. A tecnologia hoje está nos atrapalhando um pouquinho, mas não faz mal. Consegue nos ouvir, professor? Professor Adilson, vamos conversar um pouquinho, então. Ele deve estar tentando entrar novamente. Então, eu vou pedir para o senhor que o senhor se apresente, que o senhor diga seu nome, sua função atual, o que o senhor está fazendo atualmente, até o professor Costa Pereira poder entrar, a gente conversa com ele também, ok? Tá bem. Não sei se estão me ouvindo bem. Estamos ouvindo bem, professor. Em primeiro lugar, agradeço muito ter sido convidado para esta live. É um prazer estar aqui. Me chamo Adilson Pereira Ramos, sou atualmente presidente da CBDI e tenho tido uma longa jornada junto ao esporte do deficiente intelectual. Entrei nesse segmento esportivo do DI, deficiente intelectual, em julho de 1972. Nunca mais deixei de estar
nesse segmento. De lá para cá, tenho estado presente, trabalhando sempre com o deficiente intelectual. Minha origem é Pai de São Paulo, eu comecei a trabalhar na Pai de São Paulo, e não havia nenhuma organização esportiva ligada ao DI. Naquela ocasião, era um professor, com muita honra, né? Porque ser professor é honroso. E aí nós participávamos de alguns eventos, digamos assim, recreativos, esportivos, uma mistura dessas atividades na APAI de São Paulo, né? E aí também do estado de São Paulo, depois no Brasil. O que a gente observava era que não haviam regras contínuas, toda vez tinha que inventar a roda, e aí nós sentíamos essa dificuldade, não havia registro de marcas, não havia registro de índices, todo evento que se fazia tem que fazer um novo regulamento, um regulamento geral novo, um regulamento esportivo, porque também o regulamento esportivo era montado em cada evento, isso vale, isso não vale, isso agora vale. Aí você preparava um atleta para determinada modalidade esportiva, chegava lá na frente, olha, a regra aqui vai ser outra, não pode isso, não pode aquilo, pode aquilo, pode aquilo outro, enfim. E nós sentimos a necessidade de fazer algumas alterações nisso, né? Quando nós falamos em Brasil, é tudo muito complicado. Wilson, você me diz, olha, que eu tenho que parar, porque a hora que entrar o nosso ilustre amigo José Costa Pereira, eu quero ceder o meu tempo para ele. Pode ficar sossegado, professor, eu aviso. Tá bem. E então, nós trabalhávamos lá talvez aí uns 10, 12, talvez um pouco mais, professores de educação física, era tudo, cada um no seu departamento, determinadas, eram como ilhas, né? Na PAI de São Paulo. Havia, em vários bairros de São Paulo, havia lá serviços prestados, havia unidades com diversas faixas etárias. Eu, particularmente, trabalhava no setor educacional, mas havia setor de oficinas, setor de estimulação precoce, setor disso, daquilo. Mesmo na área educacional tinha em outros bairros, oficinas também em outros bairros, e sempre muito difícil de ter acesso, de comunicarmos entre os atletas, enfim. Essa era uma realidade em 1972, durou um certo tempo isso, e nós estávamos inquietos, né? Não só eu, como os professores que estavam conosco naquela época, procurando encontrar uma maneira de realmente praticar esse esporte como tem que ser praticado o esporte. Nós nunca entendemos que o DI fosse uma pessoa que apenas tivesse que fazer algum tipo de atividade física. Nós sempre acreditamos, né, que ele tinha que praticar esportes com regras definidas, procurar se superar, procurar avançar no seu treinamento, na modalidade que ele mais gostava, enfim. Isso era um pensamento não só meu, como também um pensamento do grupo que estava comigo naquela época, na PAI de São Paulo. Éramos, sei lá, como já disse, um grupo grande de professores. E a própria PAI de São Paulo também queria evoluir, desejava que os atletas tivessem condições de competir, que fossem tratados como deficientes, capazes, né, deficientes intelectuais, mas capazes de praticar esporte, de competirem, enfim. E essa inquietude nos levou a procurar a diretoria da APAI de São Paulo
e propormos lá uma organização interna esportiva, né, que seria departamentalizar o esporte para o DI, nas próprias dependências da APAE, onde haviam setores independentes, e nós queríamos unificar o trabalho de educação física dentro de setores diferentes. Era uma proposta muito, digamos assim, moderna para a época, né? Dentro de uma estrutura absolutamente verticalizada, né? Nós queríamos fazer um traçado horizontal, pegando a educação física e atuando entre os diversos setores, diversos bairros de São Paulo, distantes alguns, que a APAE atuasse. E, claro, um primeiro contato, né, a APAE se sensibilizou e fizemos lá um projeto, né, com a participação dos nossos parceiros, nossos amigos. Esse projeto foi sendo detalhado para se encaixar na estrutura apaiana, mas era revolucionário, porque os setores da APAE eram verticais, e quando nós propusemos uma horizontalização do programa de educação física, ou seja, com começo, meio e fim, independente do setor em que o atleta ou digamos, o aluno estivesse participando, houve muita resistência das próprias coordenadorias dos setores. Mas um projeto foi muito bem elaborado, né, prevendo todas as alternativas, e aí conseguimos aprovar essa horizontalização do programa de educação física na PAE de São Paulo. Eu vi aqui com o meu grande amigo, companheiro, José Costa Pereira, acabou de entrar na live. Conseguiu entrar, graças a Deus. Eu queria já, de início, abrir mão do que eu estava dizendo, para que ele pudesse, em primeiro lugar, se apresentar, e depois eu dou continuidade. Afinal de contas, o nosso ilustre convidado, Zé Costa Pereira, é uma referência mundial. Com certeza. Nós aprendemos muito com ele sempre, e tenho a honra de ser amigo dele, e aí eu ficaria muito à vontade em ceder o meu espaço aqui para que ele, em primeiro lugar, pudesse se apresentar. E depois eu dou continuidade, porque, com certeza, ele é muito mais importante do que eu nesse contexto aí do DI, do esporte para o deficiente intelectual no mundo. Boa noite, professor José Costa Pereira. Por favor, gostaria que o senhor se apresentasse a todos. Muito boa noite. Conseguem-me ouvir bem? É que eu estou no telemóvel. Sim, estamos ouvindo. Conseguem ouvir? Sim. Estão ouvindo bem. Eu, apesar de aparentemente não estar na sala, eu conseguia vos ouvir, só que não conseguia contactar, não conseguia ter imagem. Antes do mais, felicitar, quer o Wilson, quer o meu grande amigo da longa data. Eu ouvi quanto ele disse, a meu respeito. Portanto, não podia ter dito mal, porque eu estava a ouvir. Felicitar por estas iniciativas que eu tenho vindo a acompanhar. É a primeira vez que entro em direto numa das vossas lives. Já esteve o Alberto, presidente da FIF, já esteve a semana passada o Pedro Isidro, e efetivamente é um prazer grande poder estar aqui a partilhar a minha experiência, que no fundo ele diz que sou muito mais importante, mas não sou. Nós conhecemos em 1994, está Deus, na cidade do Cabo, na África do Sul. Foi quando nos conhecemos pela primeira vez. E esse cara aí, em 96, já estava a pegar em mim. Tínhamos andame em mim e noutros colegas portugueses. E em 96 levou-me a Brasília. Fazer foi a minha primeira. Pronto, fomos ajudar, fomos levar o modelo que tínhamos implementado em Portugal há 6 anos
atrás, há meia dúzia de anos atrás, e ajudar o Brasil, que na altura, o Adilson já falou aqui das APAES, efetivamente, lembro-me perfeitamente de subir à cobertura da APAE de Brasília. E então foi a partir daí, até o nome foi parecido. Nós éramos a ANDEM, Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Mental, e nasceu o ABD no Brasil. Daí caminhos percorridos lado em conjunto com variedíssimas modalidades, eventos internacionais, não só no ano ou deficiência cognitiva. Nós em Portugal abolimos a palavra deficiência na nossa sigla. Já não somos mais ANDEM há muitos anos. A determinada altura a ser a deficiência intelectual. Neste momento somos, a nossa sigla é ANDI, mas é Associação Nacional de... Porque, como vocês sabem, a deficiência intelectual tem uma linha de corte, que é o QI, que corta a altura, não só ANDI em Portugal, mas também vocês aí no Brasil e a nível mundial. Passamos na CBDI os casos com um déficit cognitivo ter um QI superior, então não temos legítimo de estar a colocar o caso das pessoas com perturbações no espectro, em que varia de... Nós mudamos a palavra está desenvolvimento intelectual que Professor Wilson, nós não estamos ouvindo... O Costa Pereira caiu a conexão dele lá. Voltou, mestre. Estava falhando um pouco a sua conexão, professor Costa Pereira. O próprio Adilson. Não estamos ouvindo o senhor, professor. Agora acho que voltou. Mestre, está ouvindo? Não estou ouvindo. Mas ouviram o que eu disse? Agora desapareceu o Wilson. Agora, eu estou vendo o senhor. Agora eu ouvi bem. Mas está cortando em determinados pontos, está cortando o que o senhor está falando. Eu acho que estamos com dificuldades gerais. Eu acho que é a própria internet mesmo. Sala. Pode continuar falando, professor. Estamos ouvindo. A internet dele não está boa. É que Portugal está muito longe. Está ouvindo, Costa Pereira? Nos ouve, professor? O senhor quer continuar falando, professor, enquanto ele volta? Wilson, não conseguimos ouvir. Eu estou ouvindo bem o senhor agora, professor. Está me ouvindo? Costa Pereira, me ouve?
Professor Costa Pereira nos ouve? Ele não está ouvindo. Professor Adilson, quer continuar Sim, a sua fala? Wilson. Agora está ouvindo? A sua fala foi interrompida em algumas partes, mas agora eu ouvi bem. Se eu quiser continuar... com cortes. Se eu quiser continuar falando... Costa Pereira nos ouve? Como é que conheci? Professor Adilson continua falando que eu acho que ele vai sair. Professor Costa Pereira, o senhor tenta sair da live e volta novamente. Professor Adilson continua falando que eu acho que ele vai sair. O senhor tenta sair da live e volta novamente. Sair e voltar novamente, ok. Agora estamos ouvindo bem o senhor. Se quiser continuar, pode tentar continuar, professor. Professor Adilson, pode continuar falando enquanto ele tenta retornar? Tá bem, então, como eu estava dizendo, nós conseguimos criar um departamento de educação física entre os setores da PAI de São Paulo, que era totalmente verticalizado. Um trabalho grande, muito bem elaborado, tivemos um convencimento ao Conselho de Administração da PAI de São Paulo, a diretoria, e seguimos em frente. Para que, dentro do projeto nosso de criação, de organização do esporte no Brasil, nós criamos uma associação embrionária, que era a ARDA em São Paulo, Associação Regional de Esporte para Deficientes Intelectuais em São Paulo. Antes da CBDI, antes da Abidem, na ocasião Abidem, porque criamos essa entidade embrionária na PAI de São Paulo para que, a partir dela, fosse montada toda a estrutura. Havia bastante resistência da Federação Nacional das APAIs para a criação disso, por isso a PAI de São Paulo resolveu bancar isso, resolveu enfrentar essas resistências e realmente procurar organizar o esporte para o DI no Brasil. Tanto que, simultaneamente, estava se organizando um comitê paraolímpico no Brasil. E não havia o assento para o DI. E esse foi um dos argumentos usados para que nós pudéssemos estar para passo com o que era feito no mundo, com o que era feito no Brasil todo, com os demais deficiências. E a filiação no Comitê Paralímpico era uma coisa fundamental para que a gente pudesse seguir, né, estar junto com os demais deficientes, com todo o movimento deficiente no mundo, no Brasil e no mundo. Então, eles nos deram um prazo, quem estava lá na organização do Comitê Paralímpico, nos deram um prazo para que nós nos organizássemos e entrássemos em contato. Bom, antes disso, nós tivemos que ir até a África do Sul, na cidade do Cabo, para fazermos uma filiação internacional, agora da Abidem, onde já havíamos montado a Associação Brasileira de Desporto para Deficiente Intelectual. E foi nessa ocasião, muito boa, por sinal, na cidade do Cabo, que conheci estes grandes amigos que tenho até hoje, mantenho a amizade e o respeito por eles, que também era um grupo de pessoas ligadas ao esporte, principalmente à frente o José Costa Pereira, e tinham outros lá, amigos, que eu não quero citar todos os nomes para não esquecer de nenhum. Na cidade do Cabo foi nosso primeiro contato, né? E aí voltamos ao Brasil, já tivemos presente na formação do Comitê Paralímpico Brasileiro, embora nós não tivéssemos direito à voz e a voto, mas já éramos membros do comitê, embora sem voz e sem voto. E aí é o princípio da formação da Abidem. Não quero me estender nisso,
porque o nosso grande convidado aqui já está disponível para poder falar e quero ceder o tempo para ele. Por favor, professor Costa Pereira. Nos ouve? Está nos ouvindo, professor? Não estamos, estamos com sua... Estamos sem sua voz, está sem som. Está com o microfone cortado, está sem som. Estamos vendo o senhor, mas sem som. Sem som, professor. Sem som. Talvez o som do telemóvel esteja abaixo. Precisa desbloquear o telefone, né? O som. Aqui não aparece que está bloqueado. Talvez seja o som lá que está mais baixo um pouco. Não estamos ouvindo, professor. Pode continuar falando, professor Adilson, enquanto ele tenta lá. Agora que ele conseguir, ele interrompe a gente. Pode tá bem. Por favor. Então, José Manuel Costa Pereira, fique à vontade, eu vou falar e a hora que você chegar, você pode me interromper, não há problema nenhum. Então, estivemos no nosso primeiro contato com esse grupo de Portugal, encabeçado pelo José Costa Pereira, na cidade do Cabo, na África do Sul. Daí para frente, nós não mais nos separamos, porque começamos a participar de eventos internacionais, começamos a ter ações junto naquela época, INAS, tinha um outro nome, não era só INAS, bom, da INAS, e sempre atuando como um bloco. Era a INASFID, não era? INASFID, exatamente. E aí Brasil e Portugal sempre atuavam como um bloco. Fizemos muitas moções juntos, muitas ações juntas, e entre elas a se destacar foram moções que nós fizemos há muito tempo atrás sobre a inclusão da síndrome de Down na INASFID, né? E um pouco antes disso, nós tivemos um prazer muito grande de ir a Portugal e vivenciar o que era a Andem naquela ocasião, que nós temos e temos ainda uma grande admiração pela Andem. Fomos recebidos lá muitíssimo bem, de uma maneira fantástica, e percorremos praticamente todo o país em alguns dias para conhecer o trabalho da Andem na época, um trabalho fantástico, que tinham competições praticamente o ano todo, todos os dias haviam competições da Andem, e a gente queria ter uma associação semelhante, ou servia para nós como exemplo, era a nossa referência, né? Termos uma associação tão ativa em Portugal, nós queríamos ter uma associação ativa no Brasil. E Costa Pereira nos recebeu lá de braços abertos, nos levou para conhecer tudo que era possível no país todo, e voltamos de lá com a cabeça boa, né, motivados, no sentido de, né, fazer esporte como o pessoal de Portugal fazia. Eles estavam muito à frente de nós. Sempre foram nossos exemplos e a nossa referência. Eu não tenho nenhum constrangimento em dizer isso. Zé Costa Pereira foi para nós uma
é para nós uma referência e foi para nós um exemplo, continua sendo ainda. E baseado nessas experiências, nós chegamos aqui motivados e querendo tornar a nossa associação nacional aqui mais competitiva. Na época, o José Costa Pereira, assim como eu, éramos diretores técnicos das entidades nacionais, né? E trabalhávamos na frente do esporte mesmo, né? Na frente da parte executiva do esporte, como diretores técnicos. E representávamos os nossos países, tanto Portugal quanto o Brasil, nas organizações internacionais, né? Que era a Inasfid e outras organizações, como diretores técnicos. E eu não tenho nenhum problema em dizer que sempre o José Costa Pereira foi minha referência, foi a minha inspiração e a minha motivação. Eu muito orgulho de conhecê-lo e muito respeito pelo trabalho que ele já fez até hoje aí no esporte pro DI, tanto em Portugal, que eu tive a honra de conhecer, prazer também de conhecer lá, as ações do dia a dia, os eventos que eles faziam lá, e depois internacionalmente, quando nós atuávamos praticamente em bloco. E não nego em dizer que sempre busquei a orientação dele para voto, para decisões, para atuação internacional. Isso só me engrandeceu, só posso dizer que ele ajudou muito ao Brasil. E nós temos, todos nós brasileiros, todos os professores, todos os participam do esporte no Brasil, para o deficiente intelectual, tem que ser grato, de alguma maneira, ao José Costa Pereira. Professor José Costa Pereira nos ouve? Professor Costa Pereira, está nos ouvindo? Está com um problema, infelizmente. Tivemos um problema na conexão com o professor José Costa Pereira. Não estamos ouvindo, professor, sem som. Não estamos ouvindo o senhor. Precisa desbloquear o microfone. Está desbloqueado, Wilson? Tá, aqui não aparece, está desbloqueado. Como o senhor está no telemóvel, professor, deve estar alguma coisa com o telemóvel. O senhor não tem um fone de ouvido para tentar desbloquear? Nós não estamos lhe ouvindo, mestre. Bem, enquanto Vamos lá, senhor, pode continuar. José Costa Pereira está tentando contornar probleminhas técnicos, só para dar seguimento à história, né? Essa história dessas entidades brasileiras, a entidade brasileira caminhou para passo com a Andem, em Portugal, na época Andem. Nós procuramos o tempo todo tornar a participação do DI, assim como em Portugal, cada vez mais competitiva, cada vez mais dentro das regras oficiais. Né? Fizemos muita pressão na Inasfid para que se ampliassem as modalidades esportivas, e isso aconteceu. Fruto disso é que nós, depois de muito trabalho, de muita participação, achamos que nós precisávamos ter um nome adequado ao esporte, né? E achamos que uma confederação seria mais adequada do que uma associação. Tá? E aí, então, foi um amadurecimento que demorou alguns anos para nós, digamos assim, esquecermos uma associação, esporte para deficientes intelectuais, para montar uma confederação esportiva, aonde realmente o alto rendimento, aonde a competição esportiva fosse a mais próxima possível do esporte
para todos os atletas, né? E todas as modalidades que fossem possíveis os deficientes intelectuais participarem. Mas, até antes disso, eu diria que houve muita interligação entre Brasil e Portugal, levamos equipe em Portugal para treinamento, para competições, e quando nós fizemos alguns eventos no começo aqui no Brasil, eventos internacionais, nós tivemos ajuda do Costa Pereira, que já participava como diretor técnico da Inas FIDE, e nos ajudou muito em evento de atletismo que fizemos no Ceará, um evento de atletismo muito bom. Nós tínhamos bastante dificuldade naquela ocasião para classificação de atletas, e era tudo muito complicado, porque nós estávamos numa fase inicial, e não havia a estrutura que nós tínhamos hoje, o recurso era minguado, nós tínhamos certos problemas com o Comitê Paralímpico, na época Paralímpico Brasileiro, hoje novamente é Paralímpico, tirou-se o Paralímpico, não existe mais isso, é Paraolímpico hoje, e muitas dificuldades financeiras, de ajuda, de liberação de recursos, não havia isso, havia o entendimento do presidente da época de que o DI não deveria participar do IPC, dos Jogos Mundiais, Internacionais. Felizmente, numa assembleia, o presidente da época lá foi vencido e os DIs puderam participar realmente de forma definitiva dos Jogos Mundiais e Internacionais, dos Jogos Paralímpicos e dos Jogos Mundiais. É claro que tivemos um problema internacional com a Espanha, isso teve repercussão, reverberou para todas as entidades nacionais, né, do mundo inteiro, mas foi superada essa fase, graças a Deus, e estamos hoje pleiteando novas vagas, novas modalidades, novas provas, junto a, hoje, Virtus, né? A antiga Inas FIDE, hoje Virtus. E assim é parte da história, que é muito grande. Eu ficaria a noite toda contando isso, mas eu sempre quero abrir mão para que o José Costa Pereira possa falar. Professor Costa Pereira nos ouve? Professor Costa Pereira, está nos ouvindo? Nós estamos sem seu som, professor. Não conseguimos ouvi-lo. O senhor pode tentar mais uma vez sair da live, deleta, apaga, sai da live e volta novamente no convite. Nós estamos sem som, não temos só o seu som. Nós não temos o seu som, mestre. Bom, se é o caso de eu continuar, eu queria assinalar mais algumas coisas que eu sempre uso nós, né? Porque uma andorinha sozinha não faz verão. No Brasil, nós nos acercamos de várias pessoas importantes no segmento do esporte, e aí conseguimos sempre estar fortalecidos. E no plano internacional, nós estivemos sempre muito próximos de Portugal, e tem aqui nosso vice-presidente dizendo de um curso que foi feito em Sintra, e nós estivemos lá. Eu só não consigo saber a data, o ano que foi feito esse curso em Sintra, mas nós estivemos lá. Então, sempre nos acercamos de pessoas muito competentes. E no plano internacional, é isso também. Nós nos acercamos
essa turma muito boa de Portugal, não só por afinidade de língua, mas também porque eram pessoas extremamente competentes, né? Já tinham atuação internacional na Europa muito importante. Eles, José Costa Pereira, Fausto, Antônio, Pardal, João, enfim, tantos amigos que a gente conseguiu fazer em Portugal, ajudaram ao Brasil se entronizar no movimento europeu, que estava muito adiante do nosso aqui da América. E acredito que da América do Sul, mesmo eu diria da América Central, do Norte e até o Canadá, o Brasil foi à frente, saiu à frente de todos esses países, inclusive dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm um movimento ligado à Special Olympics. Nesse movimento, que a Special Olympics é um movimento mundial, não é um movimento internacional, mas com a ajuda dos nossos parceiros, amigos portugueses, o Brasil saiu bem à frente junto com o esporte na Europa, né? E nós não temos nenhuma preocupação em dizer que eles nos ajudaram muito e devemos ser gratos a eles, nos ajudam ainda, né? Ajudam no sentido de parcerias, no sentido de aconselhamento, no sentido de respeito, no sentido de reconhecimento do esporte para o DI feito no Brasil. Nós sabemos hoje que o Brasil já é uma potência mundial no esporte para DI, a gente não pode esconder isso, mas não há nenhum problema em a gente dizer que nós tivemos muita ajuda dos nossos companheiros portugueses, e à frente dessa turma aí valorosa de Portugal, sempre o Zé Costa Pereira, que eu tenho muita honra de desfrutar da amizade dele, da família dele, enfim, nos ajudou muito e continua nos ajudando. Então, é importante que a gente reconheça, né, o caminho que nós trilhamos e o caminho que não foi trilhado por uma única pessoa. Ainda hoje, é claro, a CBDI não é feita pelo seu presidente. A CBDI é feita pelas pessoas que compõem a CBDI, né? Daqueles técnicos, daqueles professores, da sua diretoria como um todo, daqueles que acreditam na CBDI. Simplesmente a gente está à frente disso por uma situação, né, sei lá, de termos saído da frente, enfim. Mas é importante dizer a todos que Portugal foi o nosso exemplo e continua sendo a nossa referência. Eu agradeço aí as manifestações de algumas pessoas na nossa live, que estão elogiando o trabalho da CBDI. Não precisam não precisa que seja feito no meu nome, tudo que eu leio meu nome é CBDI, e eu agradeço muito vocês que estão aí mandando mensagens, lembrando, enfim. E tem muita gente de fora também, do país aqui, que tem se apresentado, eu agradeço muito. E essa vida é assim, né? É feita de relacionamento, de amizade, de respeito, né? Que a gente tem por aqueles que saíram na frente, como é o caso de Portugal, e que não deixou que nós ficássemos para trás. Por isso que eu tenho muito, muito carinho, muito respeito pelos profissionais, pelos técnicos e todos aqueles envolvidos no trabalho do esporte para o deficiente intelectual em Portugal, aqui representado pela pessoa do José Costa Pereira, que realmente está à frente
hoje Andi, ontem Andem, né, e merecidamente conduz os destinos da Andi, que é uma referência para a CBDI. Professor Costa Pereira nos ouve? Realmente tivemos dificuldade. Ouço, sim, eu ouço. Agora estamos ouvindo, mestre. Agora estamos ouvindo o senhor. Estão ouvindo? Sim. Agora estamos ouvindo. Ok, mas muitos cortes, tem muitas interferências. Estamos ouvindo bem o senhor. Em casa. Nunca me aconteceu. Sempre tem a primeira vez. Eu ouço com muitos cortes. Sempre tem a primeira vez. Peço imensa desculpa, nunca aconteceu. O senhor quiser continuar com a sua fala, por favor, pode continuar. Sim, penso que era preferível fazer uma pergunta, porque entretém-me. Tá bom, vou fazer uma pergunta para o senhor, então. O principal evento deste ano seriam as Paralimpíadas para o nosso segmento, né? Houve um adiamento dos Jogos. Os atletas vão ter que se organizar com relação a esse adiamento. Como deverá ser o planejamento para a próxima Paralimpíada? Não consigo perceber. Não conseguiu, mestre? Não consigo perceber. Nós temos um problema com a conexão do professor Costa Pereira. Está nos ouvindo? Está ouvindo, mestre? Estou ouvindo perfeitamente. Costa Pereira nos ouve? Professor Costa Pereira... Não consigo perceber a pergunta. Não consigo perceber. O principal evento deste ano, 2020, seriam as Paralimpíadas em Tóquio, no Japão. Por conta da pandemia, não consegue, mestre? Infelizmente, tivemos um problema na conexão do professor Costa Pereira. Ele está nos ouvindo com muita dificuldade. Com muitos cortes. Eu ouço com muitos cortes. Consigo perceber. Provavelmente problemas da minha internet. Provavelmente. É que Portugal é muito longe do Brasil. Professor Adilson, pode continuar falando enquanto ele tenta lá e vamos ver se ele consegue ouvir. Bom, eu vou pegar o gancho da sua pergunta e tentar responder o que será feito aqui no Brasil. Tá bom. Em vista da mudança dos Jogos Paralímpicos de 2020 para 2021, isso ocasionou bastante alterações, não só no treinamento dos atletas. É claro que seja provável que não tenhamos as mesmas marcas caso fosse realizado na data, mas vão se intensificar os treinamentos assim que for possível, em função da quarentena, da dificuldade de fazer esporte, seguindo todos os protocolos que o governo exige. São necessários alguns. Como eles não estão definidos e a prática desportiva, o treinamento ainda é precário, nós não temos certeza, é provável que tenhamos, que os atletas venham a ter prejuízos com as marcas dos seus índices quando lá estiverem competindo. Mas para vocês verem a dimensão disso, nós participamos hoje de uma live no Comitê Paralímpico, Paraolímpico, agora tenho que mudar no que se falava, não é mais Paralímpico, hoje se fala Paraolímpico, com alterações estatutárias. Nós antecipamos a eleição do presidente
para este ano, que seria feito somente no começo do ano que vem, para que o presidente pudesse cumprir todos os protocolos dos jogos, que é o credenciamento, que é acomodação em hotéis, as logísticas de avião, local, lá, traslado, uniforme, tudo que envolve uma organização para participar de Jogos Paralímpicos. Então, isso ocasionou, aqui no nosso Comitê Paralímpico Brasileiro, a necessidade de se antecipar as eleições para que o presidente que entrar, e eu espero que seja reeleito o atual presidente, Misael Conrado, um excelente presidente, tenha tempo de fazer as mudanças, de fazer a logística toda, de participar. Então, essa mudança dos Jogos Paralímpicos Internacionais, que foi absolutamente necessária, tem repercussões em todos os lugares, para todo mundo, para as organizações, os dirigentes, o trabalho e, consequentemente, para os atletas também. Isso. Ok, mestre, muito bom. Apesar desse momento difícil que o país, que o mundo está vivendo, o que está sendo renovador e gratificante para o senhor na sua associação, na sua confederação? Olha, embora nós não estejamos ainda juntos, né, no trabalho, assim, até porque foi necessário que cada um pudesse fazer um isolamento social, cada um ficar na sua casa, isso ainda está sendo mantido. Acredito que não deva ser por muito tempo. O gratificante de tudo isso foi nós estarmos separados, né? Nós estamos fisicamente juntos, mas eu senti nesse período que, através das nossas lives, que nós temos feito com regularidade e frequência, eu senti o nosso corpo diretivo da CBDI muito mais próximo, muito mais coeso. Sentimos que cada um de nós sente a falta do outro, e nenhum projeto nosso ficou parado atrás, ainda que nós tenhamos a dificuldade de não estarmos juntos. A parte administrativa, nós temos o Léo, que, embora esteja em isolamento, vai com muita frequência à CBDI, a prestar contas que é preciso junto ao Comitê Paralímpico, e todo mundo que às vezes precisa ir até lá para resolver um problema vai, ninguém tem medido esforço para isso. Mas o mais importante disso é sentir que, apesar da distância, olha só como as coisas podem ser, né? Apesar da distância, nós nos sentimos muito mais próximos. Então, isso acho que é uma lição que nós tiramos do nosso afastamento físico, mas não foi um afastamento intelectual, não foi um afastamento do trabalho, não foi um afastamento dos nossos objetivos. Então, isso eu achei extremamente positivo e achei que seria importante eu citar aí. A pergunta é muito oportuna e realmente tem muito a ver com um aspecto muito interessante que eu observei. Se quiser tentar novamente com o Zé Costa Pereira. Vamos tentar, mestre. O professor Costa Pereira nos ouve? Infelizmente, temos um problema na conexão da nossa internet aqui com o professor Costa Pereira em Portugal. Ele não conseguia ouvir. Sim, eu consigo ouvir. Está ouvindo bem agora? O professor Costa Pereira em Portugal. Ele não conseguia ouvir. Sim, eu consigo ouvir. Está ouvindo bem agora? Consigo com algumas interferências, mas vou ouvindo. Tá ok, mestre. Vou fazer uma pergunta para o senhor, então.
infelizmente, com a pandemia, nós tivemos a triste notícia do falecimento do Joffrey, que era o presidente da SUDES. O que está previsto para o futuro? Uma nova eleição? Como serão essas mudanças na SUDES a partir de agora? E qual a possibilidade de termos nos quadros da SUDES um brasileiro, a presença de um brasileiro para poder encaminhar o segmento? A presença de um brasileiro para poder encaminhar o segmento. Bem, foi efetivamente com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do nosso amigo Jeff Smedley. Embora o Jeff não se tinha para o próximo mandato, que no fundo seria o primeiro mandato da SUDES, porque ainda estamos constituídos para o próximo mandato, que no fundo seria o primeiro mandato da SUDES, porque ainda estamos constituídos para o próximo mandato, que no fundo seria o primeiro mandato da SUDES, porque entretanto, o processo eleitoral decorreu normalmente até ao final passado de 2019. Decorreu normalmente até ao final passado de 2019. E efetivamente está um brasileiro, que é o meu amigo Adilson, é um dos candidatos a um dos lugares de vice-presidente. E efetivamente está um brasileiro, que é o meu amigo Adilson, é um dos candidatos a um dos lugares de vice-presidente. Tudo apontava para que fizéssemos as nossas eleições no decorrer dos Threesome Games, que tiveram. Tudo apontava para que fizéssemos as nossas eleições no decorrer dos Threesome Games na Turquia, que estavam previstos para março, e todo esse processo eleitoral acabou por ter de ser adiado. Na Turquia, que estavam previstos para março, e todo esse processo eleitoral acabou por ter de ser adiado. De modo que neste momento estamos numa oportunidade, quando esta pandemia tiver passar, guardamos a hora para poder fazer a geral mas o Adilson é um dos está apontado para vice-presidente. Ele próprio se candidatou para uma das vice-presidências. Tudo aponta para que o Adilson para vice-presidente. Ele próprio se candidatou para uma das vice-presidências. Apenas existe um candidato, como já disse, o Jeff Smedley não era candidato antes. E neste momento só existe uma candidata, que é o nosso também amigo Marco Borsacchini, de Itália. É o único candidato à presidência. E a qualquer momento, quando for marcado o processo, a Assembleia Eleitoral, muito naturalmente o Marco Borsacchini irá ser o futuro. Quando for marcado o processo, a Assembleia Eleitoral, muito naturalmente o Marco Borsacchini irá ser o futuro. Quando for marcado a Assembleia
Assembleia Eleitoral, provavelmente o Marcos Rocha aqui irá ser eu próprio recandidatei-me à posição de vice-presidente. Em princípio, todo o desporto da SADES, do Universo para Síndrome de Down, a posição de vice-presidente, em princípio, todo o desporto da SADES, do Universo para Síndrome de Down, vai ficar debaixo da minha coordenação. Nos próximos 4 anos, eu penso que na SAD de tentar analisar o calendário internacional, analisar o calendário internacional. Numa primeira instância, ainda se pensou no adiamento dos 3 Jogos Olímpicos, mas tudo isso o calendário que já estava em ano para o calendário que já estava em ano para o já programados para os próximos 2, 3 anos, pelo menos até 2022, 2023, já estão muitos eventos internacionais marcados no ano da esfera da Sul. 2, 3 anos, pelo menos 2020 marcados no ano da esfera da Sul. Pelo menos 2020 marcados no ano. Ok, mestre. Nós tivemos uns probleminhas na sua conexão com o áudio ainda. Veio picado, veio cortado. Agora, resta-nos que esta pandemia termine para isso. Os esportistas comecem a praticar desporto. Tivemos uns probleminhas na sua conexão com o áudio. Eu penso que comecem a praticar desporto. Temos probleminhas na sua conexão com o áudio. Ok, mestre. Muito obrigado. Nós estamos chegando no final da nossa... Tenho aqui uma pergunta do amigo Clayton que... Infelizmente, tivemos um problema com a conexão do professor Costa Pereira. Não conseguimos ouvir claramente o que ele estava falando. Professor Adilson, vou voltar com o senhor aqui, para que a gente não se estenda demais, senão o tempo está se esgotando. Eu quero que o senhor faça as suas considerações finais, por favor. E, de repente, eu tento marcar uma nova live
com o professor Costa Pereira numa outra oportunidade. Estaremos à disposição. Aproveitar a oportunidade para responder uma pergunta do Roberto de Cunto, uma colocação. Eu acho que toda a concorrência é saudável, né? Não acho que disputariam espaços, não, acho que seriam oportunidades diferentes. A classe 2 da Virtus e a classe 1 da Sem dúvida. Penso que isso seria muito saudável, é muito saudável. Né? Com certeza. Vi também uma pergunta. Acho que o Zé Manuel quer falar aí. Só acrescentar, é que na Virtus, a classe 2 não é uma classe específica. Na Virtus, a classe 2 não é uma classe específica para pessoas com síndrome de Down. Neste momento, enquanto estudam a classificação final para essa classe, apenas têm competido atletas com síndrome de Down. Mas essa classe destina-se a pessoas com deficiência intelectual, problemas funcionais adicionais. Essa classe destina-se a pessoas com deficiência intelectual, problemas funcionais adicionais. Portanto, nunca haverá concorrência. Costa Pereira, deixa eu tentar emitir uma dúvida. Vamos ver se a gente consegue a última perguntinha para o senhor. Nós temos um problema aqui no Brasil com relação ao atleta mosaico, que é o Eduardo. Esse atleta mosaico hoje compete na classe 1, junto com o T20. Com relação aos implementos, como é que nós podemos resolver esse problema? Porque a vida toda ele treinou arremesso do peso com peso de 4 quilos. E agora indo para a classe 1, junto com os DIs, com o T20, ele vai ter que arremessar um peso de 7 quilos 260. Provavelmente, nós não conseguiremos mais levar esse atleta para um Trisomy Games. Dificilmente ele vai conseguir o índice na competição. Como é que nós podemos tentar resolver isso, professor? Para um Trisomy Games. Ele vai conseguir o índice na competição. Como é que nós podemos tentar resolver isso, professor? Nos Trisomy Games, na SUDES, concretamente na IATS, que é o caso de um atleta de atletismo, ele pode perfeitamente competir na sua condição de mosaico. Relativamente isto é uma fase também, porque se ele conseguir comprovar, primeiro tem que ter uma deficiência intelectual, tem que fazer prova da deficiência intelectual, depois tem que fazer prova da tal incapacidade funcional, dos tais problemas funcionais. Depois tem que fazer prova da tal incapacidade funcional, dos tais problemas funcionais que têm impacto na própria deficiência. Então poderá funcionais que têm impacto na própria deficiência. Então poderá se os seus índices, se se comprovar que os seus índices atléticos não estão ao nível dos atletas da classe do grupo 1, porque ali não se trata de classe, trata-se de grupo, ele naturalmente poderá, desde que tenha uma deficiência intelectual, apesar de ser mosaico, poderá ser incluído no grupo 2. Ok, mestre. Apesar de ser mosaico, poderá ser incluído nós estamos com o nosso tempo. A Virtus tem vindo permanentemente a reformular ou a afinar o seu processo de classificação funcional. A Virtus tem vindo permanentemente a reformular ou a afinar o seu processo de classificação funcional. A Virtus tem vindo permanentemente a reformular
Ok, mestre Costa Pereira. Nós estamos com o nosso tempo praticamente esgotado. Foi uma pena esse probleminha na nossa conexão, infelizmente. Eu vou conversar com o nosso presidente, o professor Adilson. De repente, marcamos uma outra live num outro dia, tá? Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, professor, por favor. Sempre muito bom estar aí com José Costa Pereira. Eu sugiro que realmente... Pronto, lamento imenso esses problemas técnicos. Mas eu sugiro que nós possamos, numa outra oportunidade, ouvi-lo, né? Porque ele sempre tem muito a dizer e é importante para nós ouvirmos o que o José Costa Pereira tem a dizer. E esse probleminha técnico acabou prejudicando a fala do José Costa Pereira. Só para que haja um entendimento, houve uma sugestão desse próprio grupo de Portugal para que a gente se candidatasse ao cargo de vice-presidência na CUT, mas isso só foi feito caso eles nos apoiassem. Se eles fossem só para se meter lá, não faria isso nunca. E aí, contando com o apoio deles, com a anuência deles, então nós estamos fazendo a nossa candidatura a uma vice-presidência da SUT, espero que dê certo. E reitero novamente que devemos marcar uma outra data que for melhor para eles, para que a gente possa ouvi-lo na íntegra. Ele sempre tem muito a dizer e coisas importantes para nós ouvir. Muito obrigado a todos que perderam aqui alguns minutos nos ouvindo, né? E estou muito agradecido por ter sido convidado para essa live. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite, José Costa Pereira, meu amigo. Um grande abraço. Professor Costa Pereira, gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, por favor. Deus, boa noite, um grande abraço, Adilson. Um abraço, Wilson. Muito obrigado. Pronto, é difícil nestas condições fazer considerações finais. Resta-me agradecer-vos e aguardar por um próximo convite que é como diz o Adilson, temos muito a conversar, muito a planear para o futuro próximo. É como diz o Adilson, temos muito a conversar, muito a planear para o futuro próximo. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, professor mestre Costa Pereira. Grande abraço no seu coração. A família CBDI agradece imensamente o senhor ter aceito o nosso convite. Infelizmente, tivemos um probleminha de conexão, mas que será sanado na próxima live, com certeza. O convite virá muito em breve, tenha certeza disso. Conexão, mas que será sanado na próxima live, com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Professor Adilson Pereira Ramos, muito obrigado por tentar um tempinho com a gente aqui para bater um papo, para conversar. A família CBDI agradece imensamente a participação dos dois convidados. Fiquem com Deus, cuidem-se e até a próxima live, ok? Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, mestre. Abraço para o senhor. Tudo de bom. Bom. Mais uma vez, uma live terminada. Infelizmente, tivemos alguns problemas com a conexão do nosso amigo mestre José Costa Pereira, lá em Portugal. Mas, enfim, marcaremos uma próxima live, com certeza. O professor Costa Pereira tem muito a nos acrescentar, não tenho dúvida com relação a isso. Infelizmente, tecnologia e programa ao vivo é assim mesmo, né? Eu hoje não consegui nem comentar a respeito das pessoas que estão nos assistindo, mas vou tentar rapidinho agradecer a quem está aqui hoje na live, ok? Renata Maria Fragoso,
Aline Aparecida da Costa, Nick Anderson, João Paulo, professor Roberto de Cunto, nosso coordenador geral na CBDI, Tinho Meirelles está nos assistindo, Edson Luiz Martinucci, nosso vice-presidente, claro, o professor Costa Pereira, Manuel Moreira Carvalho, um amigo de Portugal, está nos assistindo, o professor Everton Davi, nosso técnico do Paraná, professora Cris, técnica da equipe JR, deixa eu ver quem mais aqui, só para não deixar passar ninguém, minha esposa Maísa Penacchione está assistindo, obrigado Maísa, meu primo César, boa noite, professor César está assistindo, Lourival Alfredo, Michel Lázaro, um atleta, Patrícia, nossa psicóloga, Diego Souza, Cleiton Maurício Monteiro está nos assistindo, professora Maria Idalina, minha filha Flávia está assistindo, Dani Fernandes, professora da FUMB, aqui em São Paulo, Rui Alecrim, é um técnico lá de Portugal, boa noite Rui, obrigado por estar assistindo, Stephanie Ariodante, uma atleta aqui da equipe JR, a sua mãe também, a Patrícia, está assistindo, professor Tony, da equipe FUMB, está nos assistindo, boa noite Tony, obrigado. Caso eu esquecer de alguém, me desculpem, por favor, mas a correria foi grande, temos um problema na conexão. Juan Buenrostro, do México, está nos assistindo. Boa noite, Juan. E acho que falei todos aqui. Minha irmã Elaine está assistindo. Eu acho que, sem mais a acrescentar, terminamos mais uma live. Léo está assistindo, Léo Fernando, que trabalha conosco na CBDI. Muita gente participou, muita gente assistiu, mandaram mensagem. Infelizmente, o probleminha da conexão acabou atrapalhando um pouco, mas minha tia, Elizabeth, está assistindo, Meire Luiz está assistindo. Muito obrigado a todos que assistiram mais uma live da CBDI. Logo, logo teremos mais uma live. Convidaremos novamente o professor Adilson, o professor Zé Costa Pereira, que tem muito a nos acrescentar. Boa noite a todos, fiquem com Deus, cuidem-se, fui!